Esse podcast foi realizado com recursos do prêmio concedido pelo edital 100 anos de Darcy Ribeiro, no âmbito do projeto da Muriqui Cultural, realizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, OI, apoio do Oi Futuro e coprodução da Zuca Produções. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras. Não consegui. Tentei salvar os índios. Não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil se desenvolver autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são as minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Estamos em uma típica noite do verão carioca. Uma noite quente, com aquela expectativa no ar de um carnaval que está por vir. Estamos no Sambódromo, na Avenida Marquês de Sapucaí, nesse dia 5 de fevereiro de 2023. O Salgueiro e a Portela, duas das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, fazem os seus últimos ensaios, para a alegria das milhares de crianças, jovens e adultos que lotam as arquibancadas. O olhar atento consegue encontrar algumas placas lá no final da pista dos desfiles, local que ficou conhecido como Praça da Apoteose, aquela com a famosa escultura do Oscar Niemeyer, que você já deve ter visto por aí. Uma dessas placas já está bem apagada e gasta pelo tempo, mas a gente ainda consegue ler o que está escrito. Avenida dos Desfiles, inaugurada em 2 de março de 1984. E ali ao lado tem uma placa mais nova, colocada pela Prefeitura do Rio de Janeiro na última década. E está lá escrito: Passarela Professor Darcy Ribeiro. E eu fico pensando em quantas daquelas pessoas que estão ali sabem quem foi o Darcy Ribeiro. E mais ainda, quantas será que sabem da importância que o Darcy teve para o Brasil e para o mundo, além de entender por que ele batiza aquele espaço, o primeiro sambódromo do país, um dos locais mais representativos e fundamentais para a nossa cultura. Nessa temporada especial do nosso podcast, nós vamos falar sobre Darcy Ribeiro, esse grande brasileiro que completaria 100 anos em 2022. Vamos aprender sobre a sua biografia, refletir sobre a sua surpreendente trajetória e também celebrar o imenso legado que ele nos deixou. Eu sou o Pedro Neves e ao lado aqui da minha amiga Vivian Avelino Silva, vamos te conduzir por mais essa viagem. Esse é Darcy Ribeiro do Brasil, um documento narrado, uma temporada especial dos nossos podcasts Cultura Transviada e Saúde e Diversidade. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Eu tenho uma esperança profunda de, enquanto vivo, ver esse país florescer com a civilização que ele pode ser. Falar de um personagem tão múltiplo como Darcy Ribeiro é realmente um enorme desafio. São tantos feitos, tantas histórias dentro desse personagem que fica até difícil de acreditar que a mesma pessoa tenha passado por tantos momentos históricos e produzido uma obra tão definitiva. E já que a gente começou falando de carnaval, me vem logo uma pergunta inicial antes de começar esse episódio. No enredo da vida do Darcy Ribeiro, quais as informações que não poderiam faltar? Ele foi antropólogo, sociólogo, educador. Ele deixou uma obra impressionante. Ele foi vice-governador do Rio de Janeiro. Foi ministro-chefe da Casa Civil do governo João Goulart, que foi derrubado pelo golpe militar de 64. Ele resistiu ao golpe. Foi praticamente o último a deixar o Palácio do Planalto em abril de 64. Foi o primeiro reitor da Universidade de Brasília, instituição que ele, inclusive, ajudou a formatar e construir. Foi senador. E foi também um sonhador, mas que conseguiu realizar muitos sonhos. Ele conseguiu entrar no Brasil com autorização judicial, mesmo durante a ditadura militar, e abriu precedentes. Desenvolveu um estudo etnográfico referencial sobre os povos indígenas brasileiros. Ele enfrentou
a ditadura militar, um câncer terrível, a perseguição política e uma prisão super injusta. Pois é, minha gente, como já dizia um outro samba, se hoje eu for falar do Darcy, eu não vou terminar. É uma biografia tão imensa e cheia de reviravoltas e fatos extraordinários que não caberia em um samba só. Ou será que caberia? É sincero e trabalhador, vejo o que Darcy Ribeiro faz. Na educação ele plantou as sementes imortais. O progresso tem que vir pela raiz, pra fazer o povo mais feliz. Esse aí é o samba da campanha do Darcy Ribeiro para governador do Rio de Janeiro em 1986. Após enfrentar uma oposição ferrenha, ele, que na época era vice-governador do Brizola, que vinha fazendo um mandato extremamente popular, ele acabou não sendo eleito. Mas isso é uma história que a gente vai te contar um pouco mais pra frente. Quero mais, o criador do povo, Vamos então começar lá do início? Quem foi esse grande brasileiro? E a ideia desse primeiro episódio é tentar entender como que o menino nascido em Montes Claros, norte de Minas Gerais, em outubro de 1922, se tornou um dos principais intelectuais do país, inclusive com uma participação política importantíssima em momentos conturbados da vida nacional. Eu tenho duas vantagens que os meninos não têm. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos, então não teve nenhum pai chato me domesticando, não é? E eu não tive nenhum filho que para domesticar, ainda não tive filho nenhum. Então eu não fui domesticado, nunca domestiquei ninguém. Então eu estou um ser livre. Esse que você está ouvindo é o próprio Darcy Ribeiro em uma entrevista para a TV Cultura. Como ele conta nesse trecho, o seu Reginaldo Ribeiro dos Santos, pai do Darcy Ribeiro, morreu quando ele tinha apenas 3 anos. Ele foi criado pela mãe, Josefina Augusta da Silveira, que se tornou professora após a morte do marido. A primeira opção profissional de Darcy teria sido a medicina, mas ele foi reprovado e então partiu para São Paulo, onde estudou na Escola de Sociologia e Política, vinculada à Universidade de São Paulo, a USP. Ele se forma em antropologia em 1946 e no ano seguinte já começa a trabalhar no Serviço de Proteção ao Índio, o que hoje corresponderia à FUNAI. Vale aqui uma observação. Atualmente, usamos indígena ou povos indígenas, e não mais índio ou índios. No entanto, como estamos relatando algo que aconteceu há algumas décadas, a palavra índio pode aparecer em algumas declarações ou leituras. Então fica logo esse alerta para você, ouvinte de 2023 ou de anos futuros. 2 anos após entrar na faculdade, Darcy se casa com a também estudante de antropologia Berta Gleiser em 1948. Ela foi uma figura importante para a constituição da obra antropológica de Darcy. Ambos se dedicaram à pesquisa das culturas indígenas em diversos estudos etnológicos de campo até meados dos anos 50. Eles permaneceriam casados até 74, quando se separam no Chile, no exílio imposto pela ditadura militar. De qualquer forma, a política sempre esteve próxima do Darcy. E a gente não pode deixar de lembrar aqui de um episódio que foi especialmente determinante e marcou tanto a vida de Darcy como a história do Brasil. Estamos em 24 de agosto de 1954. Atenção, senhores ouvintes! Informa o Globo no Ar, em edição extraordinária. O presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar no Palácio do Catete. Em uma entrevista para o Roda Viva, Darcy conta como o suicídio de Vargas mexeu com ele e o empurrou de vez para a luta política. Eu disse, que é isso? Não há mar de lama. Esse homem vai criar a Light e vai criar a Petrobras. Em função disso, ele é levado ao desespero e se dá o drama mais tremendo da história brasileira. Um homem de 72 anos, da minha idade, às 7 da manhã, aponta um revólver e arrebenta o coração. Foi o modo de virar. A direita teria tomado o poder. Lacerda teria sido presidente da República. Quem foi eleito foi o JK. Ele deu uma virada tremenda na política brasileira. Essa virada fez a minha cabeça. Eu aí comecei a pensar, não é o meu papel tentar fazer o que é factível de melhor aqui e agora? Em 1955, o ano seguinte do suicídio de Vargas, Juscelino Kubitschek foi eleito para a presidência da República. E o Darcy finalmente sai da vida acadêmica e abraça a política, quando é convidado para participar da elaboração das leis diretrizes para o setor educacional, trabalhando aí com o educador Anísio Teixeira. Darcy e Anísio receberam a missão de fundar a Universidade de Brasília, na nova capital que seria inaugurada em abril de 1960. O projeto da Universidade de Brasília, conhecida como UNB, estava começando. E, sem dúvida, foi uma empreitada que marcou a biografia de Darcy completamente. Em uma entrevista, o arquiteto Oscar Niemeyer
grande amigo e parceiro de Darcy em inúmeros projetos, relembrou. Eu lidei muito com ele. Estávamos fazendo uma universidade diferente de todas que foram feitas até hoje. Porque ele tinha uma preocupação. Ele achava que devia haver uma troca de ideias entre os estudantes. Se o assunto fosse, por exemplo, uma cidade, o de medicina ia falar sobre o problema do tratamento, dos hospitais, o outro ia falar sobre a maneira de organizar a vida. Nós estamos lutando contra o homem especialista, o jeito que sai da escola não sabe nada, só sabe a sua profissão, não sabe que existe miséria, existe luta política. Em 1961, a universidade foi inaugurada e Darcy foi o seu primeiro reitor. Em 1995, o campus foi batizado com seu nome e lá que se encontra hoje o Memorial Darcy Ribeiro. Falando no memorial, olha que interessante. Além de guardar o acervo e a biblioteca de Darcy, o memorial também ficou conhecido como Beijódromo. Algo bem inusitado e fora da curva, igual ao próprio Darcy. É isso mesmo. Esse espaço de convivência, idealizado por Darcy Ribeiro e pelo arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, ganhou esse apelido por conta da arquitetura particular destinada a ser um espaço para trocas de afetos entre os alunos em uma construção circular que remete tanto a uma oca quanto a uma nave espacial. O próprio presidente Lula falou sobre isso no discurso de inauguração do memorial em 2010. O Beijódromo, com este nome tão pitoresco e tão parecido com o tão inspirador, reflete também esse lado humano de Darcy Ribeiro. E entre os arquitetos brasileiros, nenhum melhor do que Lelé, pela sua história ligada tanto a Darcy Ribeiro quanto à Universidade de Brasília, para dar a forma definitiva ao sonho do antropólogo que olhava para os índios, imaginando que o Brasil do futuro poderia aprender com eles. Darcy Ribeiro está de volta a Brasília. E isto é uma maneira de dizer que, felizmente, o espírito de cidadania que Darcy sempre representou está cada vez mais presente na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Mas vamos retomar aqui a nossa biografia bem cronológica, porque como a gente te falou desde o início do episódio, o Darcy tem tantos feitos que a gente ainda tem muito assunto para falar. É que tem coisas que não dá pra gente falar assim rapidamente. Ter um memorial conhecido como Beijódromo realmente não é para qualquer um, né, Vivi? Com certeza, Pedro. E realmente o Darcy tem esses feitos tão únicos que a gente sempre fica com a tentação de falar mais e mais, pesquisar e contar mais sobre eles. A gente precisa falar sobre a relação dele com a educação e esse compromisso que ele tinha em realmente pensar em um projeto de longo prazo para educar os brasileiros com o objetivo justamente de promover o fim da extrema desigualdade social e de renda. Eu sempre fui, em toda a minha vida adulta, um cidadão ciente de mim mesmo como um ser dotado de direitos e investido de deveres. Sobretudo, o dever de intervir nesse mundo para melhorá-lo. Após o governo de Juscelino, houve o episódio da renúncia de Jânio Quadros, quando João Goulart assume a presidência. E justamente no conturbado governo de João Goulart, que Darcy se torna ministro da Educação e chefe da Casa Civil. E ali ele começa a pensar concretamente sobre um futuro de Brasil. Na verdade, não somente a pensar, mas a agir também. Mas a gente sabe o que acontece no meio do governo de João Goulart, o golpe militar que acabou levando Darcy ao exílio. Naquele fatídico 1º de abril de 1964, Darcy era o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Consta, segundo testemunhas, que no dia 1º de abril de 64... Esse que vocês estão ouvindo é o Cândido Alberto Gomes, consultor legislativo do Senado. Estava o Darcy no gabinete do chefe da Casa Civil. Deram-lhe uma arma para se defender quando o Palácio do Planalto fosse invadido. E certamente o Darcy não sabia nem manejar essa arma. E alguém mais sábio disse: olha, Darcy, esquece esse negócio, vai embora, não vai ficar aqui para enfrentar tropas porque você está sozinho, pega o avião e vai para o exílio com o Jango. E foi, felizmente, o que ele fez. E, segundo testemunhas da época, Darcy só saiu do Brasil no dia 3 de abril. Foi a última pessoa do governo a sair do país. Brizola e João Goulart já tinham saído e ele resistiu mais um tempo no Palácio do Planalto.
Aquela era minha hora de chumbo, hora em que eu preferia estar morto a sofrê-la. A hora do derrotado. Eu não disse palavra. Lá fiquei, mudo, me roendo. Nem pensar ordenadamente eu pensava. Só sentia uma dor surda que retesava os meus músculos, estirava os meus nervos e que me deixou pronto para disparar. Para onde? Para nada. Darcy e Berta partem então para o Uruguai em abril de 1964 e dão início ao longo exílio, do qual só retornariam definitivamente em 1980. Mas Darcy retornaria ao Brasil antes disso, em 1968. Sim, justamente no sombrio ano de 1968, quando a ditadura militar ficaria ainda mais autoritária e cruel. Darcy vem participar da lendária passeata dos 100 mil em junho, quando foi preso e permaneceu encarcerado por 9 meses, entre muitas idas e vindas. Como o jornal O Estado de São Paulo noticiava em 4 de dezembro de 1969. O Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª Região Militar Paraná decretou a prisão preventiva do professor Darcy Ribeiro, ex-chefe da Casa Civil do presidente João Goulart, e do engenheiro Ivo Magalhães, ex-prefeito de Brasília, que estão sendo processados naquela auditoria sobre acusações de atividades contra-revolucionárias. O advogado de Darcy, Sr. Wilson Mirza, esclareceu que o professor havia sido condenado à reclusão por 3 anos naquela auditoria sobre a acusação de, juntamente com Ivo Magalhães, ter adiantado a quantia de 300 cruzeiros novos para financiar o movimento de guerrilhas. Quando finalmente consegue se livrar da perseguição política no Brasil, ele retorna ao exílio com Berta em um périplo que começaria pela Venezuela, Peru e finalmente o Chile, onde Darcy trabalha com ninguém menos do que Salvador Allende e escreve 5 volumes da teoria da antropologia da civilização. E essa verdadeira imersão pela América Latina transformaria ainda mais a obra e o pensamento do Darcy, como o presidente Lula também lembrou na inauguração do Memorial Darcy Ribeiro. Quando exilado pela ditadura militar, Darcy aproveitou esse período para um mergulho na América Latina, que de certa forma foi um prolongamento do seu mergulho no interior do Brasil. Era comum em nosso continente viver olhando para o hemisfério norte e dando as costas aos vizinhos sul-americanos. Darcy não era assim. Hoje o sonho da Irmandade Continental tornou-se muito mais nítido com a existência do Mercosul e da Unasul. Um sonho de Darcy, um sonho desse novo Brasil. Darcy ajudou a reformular a Universidade do Uruguai. No Peru, ele ajudou a pensar na reforma agrária do general Velasco Alvarado. E no Chile, ele foi assessor do presidente Salvador Allende. E foi durante esse período de exílio em que ele começou a passar muito mal e descobriu um câncer de pulmão considerado na época super agressivo, com uma remota perspectiva de cura. Com a ajuda de alguns amigos, ele consegue retornar para fazer uma cirurgia e se tratar no Brasil, onde passa 6 meses sob cuidados médicos e também sendo vigiado pela polícia política da ditadura militar. A edição de 21 de dezembro de 1974 do jornal Estado de São Paulo tentou relatar a vinda de Darcy ao Brasil para o tratamento, mas a notícia foi censurada. Graças ao trabalho feito pelo acervo do jornal em recuperar e publicar as páginas censuradas, nós conseguimos encontrar a notícia. É esta a nota do Ministério da Justiça. A família do Sr. Darcy Ribeiro da Silveira, que se encontrava no exterior, solicitou ao governo autorização para que o referido cidadão entrasse no país a fim de se submeter a uma intervenção cirúrgica urgente, em face da enfermidade grave. Considerando a excepcionalidade da situação apresentada, o governo permitiu que o interessado desembarcasse no Brasil e fosse imediatamente internado no hospital em que será operado. Para quem ouviu até aqui e está se perguntando como é que um exilado consegue voltar para o país, a resposta é simples. O governo entendeu que Darcy era praticamente um condenado à morte, um moribundo, quando deu essa autorização para ele voltar. Esse evento marcou a história como a primeira ocasião em que uma pessoa vetada pelos militares conseguiu voltar para o país com autorização oficial, anos antes do processo de anistia. Mas o Darcy conseguiu voltar, driblou o câncer e, claro, driblou os militares mais uma vez.
Não foi definitivamente um tempo fácil. Um exílio sempre deixa sequelas, mas Darcy permanecia, mesmo que longe, de olho no Brasil e pensando no país. Mesmo no final dos anos 70 e início do fim do período de trevas da ditadura, seu nome ainda era visto como ameaça por aqui. Em outubro de 1977, Darcy foi convidado pela Comissão de Educação e Cultura do Senado para um debate sobre os problemas do ensino universitário no Brasil. O convite duraria pouco tempo. E logo depois, Darcy foi formalmente desconvidado após pressão dos deputados do Arena, como Arnon de Mello. Sim, ele mesmo, o pai daquele que viria a ser presidente dentro de alguns anos, o Fernando Collor de Mello. Arnon não admitia que, abram aspas, elementos caçados pela Revolução sejam convocados para debater assuntos de tamanha importância, mas nada como um dia após o outro. Ainda mais quando estamos falando da virada dos anos 70 para os anos 80, época marcada pelo início do fim da ditadura militar, a volta dos exilados e a anistia para as pessoas que foram perseguidas pelos militares. E a presença do Darcy também foi muito importante nesse processo todo de redemocratização. Com o apoio do povo, Brizola garantiu a posse de Jango em 61. Caçado, sofreu 15 anos de exílio no Uruguai, Estados Unidos e Europa. Anistiado, voltou reconhecido internacionalmente como líder socialista latino-americano. E é exatamente aqui, no Rio de Janeiro, onde fora interrompida, que Brizola recomeça a sua vida pública. Seu vice-governador será Darcy Ribeiro, intelectual socialista, ministro da Educação e chefe da Casa Civil no governo Jango. Brizola é candidato a governador do estado do Rio pelo PDT, com o número 2. Essa era a campanha oficial do Leonel Brizola para o governo do estado do Rio de Janeiro para as eleições de 82, as primeiras desde o golpe militar de 64. Ainda sem poder escolher presidente, os brasileiros poderiam escolher seus governadores após 18 anos. Na volta do exílio, Darcy redige o Estatuto de Fundação do PDT e convence Brizola a ir para a social-democracia, além de apresentar grandes intelectuais ao gaúcho. Com a eleição de Brizola, Darcy se torna então vice-governador do Rio de Janeiro e também secretário de Educação e Cultura no novo governo estadual, ainda com a dura missão de ter um ditador militar comandando o governo federal em Brasília, mesmo já com o processo de redemocratização acontecendo de forma lenta e gradual. É nesse momento que Darcy se volta para um dos feitos dos quais mais se orgulhava na vida, a criação dos CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública, uma concepção diferente de escola e educação inspirada em um projeto da Anísio Teixeira, na Bahia. Resumidamente, era uma escola de tempo integral, como o próprio Darcy explica aqui. O CIEP é minha grande alegria e é também o meu orgulho. O CIEP atende a 600 crianças o dia inteiro durante o dia e atende mais 400 jovens à noite. É a escola que o Brasil precisa. Se houvesse CIEP já para todas as crianças, não haveria criança abandonada. Uma criança abandonada é uma criança desciepada. Tendo CIEP para passar o dia inteiro, não se ela se informa, ela entra na situação letrada, mas ela não passa a ser vítima de assassino. Então, multiplicar o CIEP é o que o Brasil tem que fazer. O dia que o Brasil toma juízo, vai pegar esse modelo que o Brasil criou e multiplicar pelo Brasil lá fora, dando a toda criança, sobretudo da cidade, das áreas metropolitanas, uma escola de dia completo. Escola de turnos, é preciso saber, escola de turnos é uma invenção ou uma perversão brasileira. No mundo não há isso. No mundo inteiro só há CIEP. A criança vai para a escola de manhã, passa lá o dia inteiro, lá almoça, lá faz seus exercícios e volta para casa de tarde, depois de tomar o seu banho. Essa é a escola do mundo civilizado. Essa é a escola que nós estamos criando no Rio de Janeiro. A grande ideia do CIEP era dividir o tempo da criança na escola entre a escola classe e a escola parque, o que era muito inovador para a época. No caso, a criança passaria 4 horas na escola comum, tendo aula, e depois 4 horas na escola parque, em que teria estudo dirigido, aprenderia sobre trabalhos manuais, faria ginástica e comeria mais uma refeição. Darcy achava um absurdo, por exemplo, a criança ter que fazer dever de casa, sendo que não necessariamente as crianças teriam casa ou teriam alguém que pudesse ajudar com as tarefas. Sem ajuda em casa, a criança acabaria fracassando na escola. Na campanha de Brizola, em 1982, Darcy chegou a dizer que se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. A arquitetura dos prédios dos CIEPs foi desenvolvida por ninguém menos que Oscar Niemeyer. O governo Brizola construiu cerca de 600 CIEPs em todo o estado do Rio de Janeiro, em um projeto que infelizmente foi descontinuado nos governos posteriores. Os CIEPs acabaram se tornando escolas comuns, em turnos, e sem todo o conceito pensado pelo Darcy. Para se ter uma ideia do projeto, o próprio Sambódromo também era um grande CIEP. Lembrando que essa obra, da qual falamos lá no início do episódio,
também foi inaugurada nesse primeiro mandato de Brizola como governador do Rio, com Darcy como vice. Para quem não sabe, ao longo do ano, a instalação do Sambódromo funciona como uma escola. É isso mesmo. Muita criança já teve aula naqueles espaços dos grandes e glamourosos camarotes que você costuma ver nas fotos de revistas e redes sociais por aí. Após a derrota para o governo do estado do Rio de Janeiro em 1986, Darcy não encerrou sua carreira política. Na eleição de 1990, o sentimento era de mudança, com o desencanto da população fluminense com o então governador Moreira Franco e a nível federal, com o caos econômico com o fracasso dos diversos planos para combater a inflação. Nesse cenário extremamente favorável, Brizola consegue se eleger novamente como governador e Darcy ganha o Senado com uma grande margem. Ele teve 2.800.000 votos, correspondendo a quase 57% dos votos válidos. O seu suplente era Abdias Nascimento, figura icônica do movimento antirracista brasileiro, uma chapa e tanto. Brizola ainda tentou que Darcy voltasse ao governo do estado como supersecretário de Educação, Cultura e Desenvolvimento, mas Darcy optou pela experiência no legislativo, onde teria a chance de se envolver no debate de temas nacionais, como a questão indígena e o desenvolvimento de um plano educacional federal. 2 anos após a eleição, ele vence outra eleição, tão representativa e importante quanto a do Senado. Em 8 de outubro de 1992, Darcy é eleito para a Academia Brasileira de Letras, para a cadeira de número 11. Ele toma posse em abril de 93 e faz um discurso de posse marcante, chamando a atenção para o desafio de alfabetizar a população brasileira e fazendo um balanço de sua vida até ali. Obras, escritos, cargos, fiz, tentei e exerci muitos. E nisso gastei a minha vida. Uns poucos deles ficaram com minha marca nos mundos, porque passei enquanto passava. Um sambódromo, um parque indígena, museus, muitas bibliotecas, demasiados ensaios, 4 romances, muitíssimas escolas, algumas universidades. Não é pouco. Quisera mais. Sempre quero mais. Muito mais. Darcy sempre quis mais e seguiu querendo produzir e escrever sempre mais até os últimos dias da sua vida. Infelizmente, em 1995, ele descobre um novo câncer e inicia uma série de tratamentos, mas também começa uma corrida interna contra o tempo para que ele pudesse produzir algo mais ainda por aqui. Algum tempo depois, inclusive, Darcy fugiu do hospital em pleno tratamento para poder concluir o último volume da Teoria da Civilização Brasileira. Ou será o professor Darcy Ribeiro que fugiu do hospital para se tratar? Sim, o caso virou até verso de canção. Nesse caso, é A Cara do Brasil, de Celso Viáfora e Vicente Barreto, que você ouviu na gravação do Ney Matogrosso. E nessa entrevista para o Roda Viva, o Darcy recorda o que aconteceu. Eu queria saber por que o Brasil não deu certo quando estava no exílio. Por que perdemos? Por que mais uma vez a direita ganhou? Por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo? E vi que não podia fazer esse livro nenhum, porque faltava uma teoria sobre o Brasil. E levei 30 anos escrevendo uma teoria geral. Uma teoria geral do mundo, das Américas. São 5 livros que têm 96 edições em várias línguas. E esses livros, ter escrito 5 e não escrever o final, para o qual eu me preparei, era uma loucura. Então, quando eu vi no hospital morrendo, eu ia lá, aquele pessoal ia me matar naquela UTI e fugir para escrever esse livro. Então, eu escrevi esse livro em 30 anos que eu me preparei e mais 40 dias, depressa, com muitas secretárias, para fazer ligeiro antes de morrer. E eu creio que ele tem uma grande beleza também, porque uma beleza aventura do nosso povo, se fazendo a si mesmo, tal como é uma figura terrível, a brutalidade, a incapacidade, a mediocridade da nossa classe dominante, que aqui o que faz é enricar, é ter vantagem para ela, é juntar, gastar. O Brasil sempre foi um moinho de gastar gente. Moeu, liquidou 6 milhões de índios que tinham aqui, liquidou, mas 12 milhões de negros africanos. Para quê? Para adoçar a boca de europeu com açúcar, para enriquecer com o ouro de Minas Gerais. Então, a classe dominante sempre se deu bem e continua se dando bem. Mas o povão está aí, com uma fome que é espantosa. Por que fome nesse país? Por que criança sem escola nesse país? Por que nós só somos melhores do que Bangladesh em educação? É para morrer de vergonha. Então, tanto é bonito esse povo,
se reinventando, se fazendo, se construindo, como essa classe totalmente medíocre que a gente tem que dar um jeito nela para obrigá-la a aceitar que o Brasil realize sua potencialidade de uma nova civilização, uma nova Roma. A inquietação e a vontade de trabalhar acompanharam Darcy até, literalmente, os seus últimos momentos. A doutora Lúcia Braga, que foi presidente da Rede Sara e acompanhou Darcy, relembrou sobre esses momentos em um documentário, nesse trecho que recuperamos aqui. A última internação do Darcy foi em fevereiro de 97. Ele me ligou na terça-feira de carnaval e ele falou: doutora Lucinha, eu acho que agora eu vou morrer. Eu falei: não, Darcy, você não tem talento para morrer, agora você ainda tem projetos, ainda tem coisas. Mas, na verdade, ele tinha fechado os maiores projetos, livro, tudo isso. Ele falou: estou me sentindo mal, mas eu não quero internar, eu quero ficar em casa, eu não estou precisando de hospital. Estou ligando para saber se você está em Brasília e tal. Eu liguei de tarde, liguei na quarta. Quando eu liguei na quinta, ele falou: não, eu quero ir para o Sara. Aí ele veio na quinta-feira, não estava bem. A equipe logo estabilizou ele, aí ele deu uma pioradinha na sexta, já melhorou. No sábado, ele deu uma piorada de manhã, aí ele foi para uma unidade de mais cuidados intensivos. Quando foi de tarde, à tarde do sábado, ele falou: quero voltar para o meu apartamento lá no andar, que ele gostava aqui do andar. E aí a gente veio para o apartamento, ele estava ótimo clinicamente, tudo estável, tudo bem, super lúcido. E por volta das 8h30, ele falou para mim: eu queria uma criança para dar uma aula. Eu estou com vontade de dar uma aula. Aí eu tenho 3 filhos, eu falei: meu filho caçula tem 9 anos. Aí eu liguei em casa, falei: Felipe, está internado aqui. O professor Darcy, ele já sabia, porque estava acompanhando. E ele está querendo dar uma aula, a aula dele é muito legal, acho que você vai gostar. Você quer vir? Ele falou: quero. Aí eu peguei o carro, fui lá, busquei o Felipe, chegamos aqui e o Darcy começou a dar uma aula belíssima, completamente compreensível para uma criança de 9 anos. Ele falou primeiro de antropologia, falou dos índios, da importância de entender as diferentes culturas. E aí falou que ele, na vida dele, tinha feito 2 coisas, entre outras 2 coisas muito importantes, que era uma universidade e um sambódromo. E esse Felipe conseguia explicar por que ele teria feito as 2 coisas. Aí o Felipe ficou olhando para ele assim, ele disse: a universidade é o templo da cultura erudita, do saber, da cultura acadêmica. O sambódromo é um templo da cultura popular. Os 2 são igualmente importantes. Então, um homem que faz uma universidade tem que fazer um sambódromo. Então, uma coisa belíssima. Até o último momento ele estava completamente lúcido. E assim, até o último momento que eu vi ele estava feliz. Inclusive, ele quis dar essa aula, ele estava com vontade de ensinar, quer dizer, resgatar uma atividade que ele gostava como professor, né? E sair do mundo ensinando coisas ainda, né? Darcy Ribeiro morreu em Brasília em 17 de fevereiro de 1997. 5 dias antes, a Unidos do Viradouro, Escola Vermelha e Branca de Niterói, tornou-se campeã do desfile daquele ano lá no Sambódromo, na passarela Darcy Ribeiro. O enredo da escola era Trevas-Luz, a explosão do universo, que misturava teorias científicas com mitologias africanas para falar da criação do mundo. O carnavalesco era o Joãozinho 30, o mestre de bateria, o Jorjão, que fez uma paradinha funk que levantou o público e sacudiu as estruturas do sambódromo. O povo aclamou a Viradouro como campeã em cena aberta, naquele palco criado pelo Darcy. A arte, a cultura, a ciência e o saber popular venceram. Darcy saiu de cena realizado. Eu não tenho medo da morte. Morrer é apagar-se. É como apagar a luz. Presente, passado e futuro, tolice. Tolice não existem. A vida vai se construindo e destruindo. O que vai ficando atrás como passado é a morte. O que está vivo vai adiante. Nos
próximos episódios dessa série, vamos falar ainda mais sobre a vida e a obra desse brasileiro. Essa temporada especial dos nossos podcasts foi realizada com recursos do prêmio concedido pelo edital 100 anos de Darcy Ribeiro, no âmbito do projeto da Muriqui Cultural, realizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, OI, apoio do OI Futuro e coprodução da Zuca Produções. E para saber mais e acompanhar todo o conteúdo que desenvolvemos especialmente para as redes sociais, não deixe de seguir e comentar nos perfis Saúde, Diversidade e Cultura Transviada. E agradecemos muito a quem esteve conosco até agora. Até semana que vem com mais um episódio inédito de Darcy Ribeiro do Brasil, um documento narrado. Darcy Ribeiro do Brasil, um documento narrado. Essa é uma temporada especial que eu, Pedro Neves, idealizei junto com a minha amiga Vivian Avelino Silva. Tem roteiro e apresentação minha, Pedro Neves, consultoria técnica e apresentação da Vivian Avelino Silva. A coordenação do projeto e das redes sociais é da Tainara Firmiano e a coordenação de pesquisa do João Gustavo Melo. A pesquisa também foi feita pelo João Gustavo Melo, Tainara Firmiano, Pedro Neves e Vivian Avelino Silva. As entrevistas do João Gustavo, comigo e com a Vivi. As leituras dramatizadas são do Pedro Henrique Miller, que interpreta o nosso Darcy, do Atos Souza, do Ricardo Oliveira, da Fabiana Dápia e da Tainara Firmiano. As redes sociais e o design são da Gabriela BNV, da Júlia Franzini, do Atos Souza e do Ricardo Oliveira. Produção executiva da Fabi, comigo, com a Tainara e com a Vivi. A edição de áudio e vídeo ficam com a Tainara Firmiano e o Francisco Jones. As libras, nossa versão para o YouTube, com o Felipe Oliver. A finalização é da Baioc Conteúdo, e esse é um projeto do Instituto Saúde e Diversidade, em parceria com Clímax Comunicação e Conteúdo. Obrigado para quem ficou até agora com a gente aqui.